Olá, meu irmão, tudo bem? Shalom sobre a sua vida. E hoje eu estou aqui com mais um episódio para nós falarmos sobre o relacionamento, sobre a intimidade com Deus. É algo que o Senhor, desde lá do Éden, Ele deseja gerar com a humanidade. Lá em Adão e hoje comigo, com você. E para a gente falar um pouquinho mais sobre intimidade, eu queria que você prestasse atenção nesse trecho da palavra que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Um trecho muito conhecido, mas eu quero compartilhar algumas verdades com você e te fazer pensar nesse dia e refletir um pouquinho como é que está a sua intimidade com Deus. É o texto de Marta e Maria. Lá em Lucas capítulo 10, 38 diz assim: Jesus e os seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada em seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha a me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu gosto muito dessa passagem, desse trecho aqui, porque a gente pode ter aqui vários ensinamentos importantes. A gente vê aqui uma pessoa, na figura de Marta, que tinha uma casa e essa pessoa recebeu Jesus. Então, a gente já vê ali que Jesus ele fez questão de estar na casa de Marta. Só que ele, ao narrar a história aqui, a gente vai ver que Marta era alguém que se preocupava com tantas coisas, com os afazeres de casa. Talvez ali, se a gente for pensar um pouquinho, ela estava preparando um café da tarde para Jesus, ou um almoço ali para Jesus e os seus discípulos. Ela estava preocupada com como é que estava a organização da sua casa para receber Jesus. E isso gerava tanto incômodo nela, ao ponto dela olhar para fora uma outra pessoa que não tinha o mesmo perfil, que não tinha a mesma forma de condução, que estava ali desfrutando de outras coisas, ela se sentia incomodada. E do outro lado a gente vê Maria, alguém que não estava importando ou tão importando com as coisas que deveriam ser feitas ali, mas o que importava para Maria era a presença de Jesus, os ensinamentos que Jesus tinha ali para mostrar para Maria e para todos que estavam ali na casa dela, desfrutando dos ensinamentos de Jesus. Isso me faz pensar em algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. Primeira coisa, o que eu tenho feito quando estou na presença de Jesus? Será que a minha mente está tão acelerada ao ponto de eu estar preocupado com as contas que eu tenho que pagar, com o trabalho, com a forma que eu tenho que ensinar meu filho, o que eu tenho de fazer na minha casa, o que eu tenho que fazer com o meu carro, a viagem que eu vou fazer? Ou será que eu estou sentando na presença do Espírito Santo de Deus e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para me dar? É um ponto que a gente tem que pensar. Muitas vezes, como diz um amigo meu, Mateus, ele é pastor e psicanalista, muitas vezes nós estamos de corpo presente em um lugar, mas a nossa mente, a nossa alma está totalmente fora. É preciso estar por inteiro na presença de Jesus para receber aquilo que Ele tem. Um outro ensinamento que a gente vê aqui é que todas as vezes que a nossa mente estiver altamente acelerada com as coisas, Jesus não descreveu quais coisas eram, mas nós podemos olhar para a história de Marta aqui, talvez os afazeres que ela tinha para produzir em sua casa. Então, toda vez que nós estamos tão preocupados com as coisas que nós temos que fazer, nós não vamos desfrutar da presença de Jesus. E além disso, nós vamos nos chatear com aqueles que estão desfrutando da presença de Jesus. E só um parênteses aqui. Jesus não está dando carta branca para a gente não fazer aquilo que é necessário ser feito. Jesus está só nos ensinando que quando Ele está no ambiente,
a presença dele, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é mais importante do que qualquer outra organização que nós tivemos que fazer. Nós não podemos engessá-lo. Nós não vamos poder colocar o Espírito Santo em stand-by e fazer outras coisas. O que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos desacelerar a nossa mente para desfrutar daquilo que ele tem para nós. Terceiro ensinamento que a gente pode ver nesse trecho aqui é que Maria, ela entendeu a proposta da presença de Jesus. E no entender a proposta da presença de Jesus, ela conseguiu desfrutar. Ou seja, se nós não entendemos a proposta de Jesus, a proposta do Espírito Santo para nós, nós não vamos desfrutar e nem nos relacionar com ele. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de se desenvolver na nossa atualidade, onde nós vemos tantas informações e não desfrutamos daquele que tem a principal informação para nos trazer, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente vê Jesus falando que apenas uma coisa é necessária. Ele traz ali para Maria, e que Maria entendeu, e ninguém poderia tirar isso dela. Quando eu e você, quando nós entendemos que a presença de Jesus é a coisa mais importante que nós precisamos ter, a presença do Espírito Santo é algo mais importante, deveria ser a nossa prioridade número 1. Quando nós conseguimos isso, as outras coisas, elas não terão a mesma importância, elas não terão o mesmo peso, porque nós estaremos ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, trazendo para nós as informações que nós precisamos, a palavra que nós precisamos, a direção a qual nós precisamos. E aí, a nossa vida, ela tende a ir para o lugar correto, para o ponto a qual Deus escolheu eu e você para vivermos aqui nessa terra. Então, eu quero te deixar um conselho aqui nesse dia. Desfrute da presença do Espírito Santo. Estopa as vozes externas. Deixa com que ele ministre ao seu coração. Deixe com que ele gere no seu caráter o caráter de Cristo. Que ele coloque na sua mente a mente de Cristo. E que ele traga para você as direções que o Pai tem para a sua vida. Que Deus ele possa te levar nesses dias a um lugar mais profundo. Intimidade, como eu disse no primeiro episódio, é um relacionamento. E dia após dia nós precisamos aprofundar esse relacionamento. Então não tenha medo de perder o controle da sua vida para Jesus. Não tenha medo de perder o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus. É a única solução que nós temos. É entregar a nossa vida por completo, é perder o controle da nossa vida, deixar com que Ele nos leve a viver a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para mim e para você. Porque os sonhos dele são muito maiores do que os nossos sonhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.